Quando nós pensamos no fator tubário, é um fator também possível, né? Na paciente acima de 35 anos, lembrar que a esterossalpingografia, ela é também terapêutica, né? Ela pode desobstruir a tuba uterina e tratar aí esse fator tubário. Como primeira linha, né, além da própria esterossalpingografia, a fertilização in vitro. Se houver hidrossalpinge, o líquido ali da hidrossalpinge, ele acaba lesionando os espermatozoides, né, acaba depositando espermatozoides, salpingectomia associada à fertilização in vitro, como segunda linha, cirurgia laparoscópica. Muitas vezes, no tratamento, na nossa realidade, é realizada a cirurgia laparoscópica. No caso da paciente que tem endometriose com apenas fator tubo peritoneal, videolaparoscopia, né, com lise de aderências e ressecção dos focos. Quando existem múltiplos fatores e idade avançada, em geral vai se tentar fertilização in vitro direto. Quando nós pensamos no tratamento aí do fator uterino, se eu tenho mioma submucoso, né, ou intramural, maior do que 5 centímetros, pode ser realizada a miomectomia esteroscópica ou abdominal, né? Pode ser videolaparoscópica ou aberta. Então, guardar esse número aqui, né? Tem o mioma intramural ou mioma submucoso maior do que 5 centímetros, que abaula mais do que 5 centímetros aqui para dentro do endométrio. Tá? Tem indicação de cirurgia, né? E aí a gente pode ter uma vaga que é até um pouco mais fácil de se conseguir, que é a cirurgia ginecológica. Existe a vaga regular? Não existe, pessoal. É isso que muitas vezes o gerente, o RT, quer dizer para nós, né? Quando a gente encaminha para a cirurgia ginecológica, em primeiro lugar, não existe essa vaga de forma regular. Tem que ter uma indicação muito precisa. E aqui está uma indicação precisa, um mioma intramural, né? Uma paciente com infertilidade, com idade avançada, um casal infértil, tentativa de gestar de tantos anos, uma história bem descrita, um exame físico bem descrito, um ultrassom demonstrando mioma intramural com mais de 5 centímetros. Tem indicação aí da cirurgia ginecológica com avaliação do regulador. O regulador recebe a vaga e ele vai disponibilizando à medida que a vaga está disponível. Presença de septos, pólipos endometriais, sinéquias uterinas, ressecção esteroscópica, quando eu solicito a esteroscopia com biópsia, né? É possível já também ter essa possibilidade, né, de resolução da minha sinéquia, por exemplo, do pólipo. Então, lembrando aqui, antes do encaminhamento para a cirurgia ginecológica, a esteroscopia é uma vaga que nós temos disponível em HD, em hospital dia. Então, realizar a solicitação da esteroscopia com biópsia para confirmar o diagnóstico e, eventualmente, realizar tratamento. O ambiente do hospital dia é um ambiente de menor complexidade. Então, nem sempre, dependendo do tamanho do pólipo, dependendo do tamanho do mioma submucoso ou intramural, vai ser possível realizar o tratamento no ambiente de hospital dia. Em algumas situações é possível, a paciente já vai ser submetida a um diagnóstico e tratamento. Defeito uterino grave, né? Quando eu tenho um útero, né, uma cavidade extremamente distorcida, né? Tem um mioma extremamente volumoso, de difícil ressecção. É possível pensar no útero de substituição, né? Chamada barriga de aluguel, né? E aí vai ser realizada lá na reprodução assistida, lá no ambulatório de infertilidade. Quando eu tenho um fator cervical, que é um diagnóstico de exclusão, a primeira linha vai ser o ajuste da frequência sexual, que é muito comum essa frequência estar desajustada, ou o parceiro, né, ter alguma disfunção sexual. E a segunda linha vai ser a inseminação intraútero. Inseminação intraútero para eu vencer aqui a resistência que existe, caso exista, né, um fator cervical, uma estenose, por exemplo, de colo uterino. Pensando na avaliação do fator masculino, né, nós temos avaliação das disfunções sexuais, então ajuste da frequência sexual, tratamento da disfunção erétil, que vai ser realizado no grupo de terapia comunitária integrativa, grupo de práticas corporais e, eventualmente, né, avaliação da psicóloga, da equipe EMULTI, associado a medicamentos, né? O medicamento que costuma ter aí um bom impacto no tratamento da disfunção erétil são os próprios antidepressivos tricíclicos, por exemplo. Né? Eventualmente, apesar de nós termos risco de impacto na libido, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são medicamentos que podem ser utilizados
além dos próprios inibidores da fosfodiesterase, né? São medicamentos que nós podemos considerar, lembrando que não estão disponíveis na Renúme. Muitas vezes, pelo baixo custo, né? Lembrando que é importante sempre fazer a solicitação de medicamento extra-Renúme, é interessante pensar nessa prescrição. Mas o tratamento principal é abordagem do casal, então abordagem familiar do casal e a realização de grupos aí de terapia comunitária integrativa, né, atividades coletivas dentro da unidade básica de saúde costumam ter mais impacto. Exercício físico, né, modificação do estilo de vida, interromper tabagismo, interromper abuso de álcool e outras drogas. A gente trata disfunções sexuais do parceiro, né, a grande maioria das disfunções sexuais. Do ponto de vista do hipogonadismo hipogonadotrófico, tem uma alteração testicular do meu paciente, né, tem uma alteração na espermatogênese, a gente vai induzir a espermatogênese com gonadotrofinas. É um tratamento que é realizado no ambulatório de infertilidade. Quando nós pensamos os defeitos de espermatogênese, também é possível a fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozoides, né? Não é somente a FIV regular, a FIV tradicional, mas sim a injeção do espermatozoide dentro do meu folículo, para garantir que aquele espermatozoide, às vezes com uma morfologia, né, não tão adequada, com um volume não tão adequado, realmente fecunde, né, fecunde o óvulo da nossa paciente. Possibilidades de tratamento, então, aqui, só para a gente resumir. Uma paciente em anovulação, indução de ovulação. Posso pensar também no próprio coito programado, associado à indução de ovulação. Fator tubário, né? A gente vai pensar em fertilização in vitro. Pode pensar também na injeção intracitoplasmática. Aqui, só ampliando um pouco, né? De acordo com o NICE Guidelines em inglês. Endometriose, né? A gente pode pensar tanto no coito programado, associado à inseminação intraútero, se eu tiver tubo uterina adequada, fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática, subfertilidade, né? A gente pode pensar na inseminação intraútero, fator masculino grave, FIV, injeção intracitoplasmática, e na infertilidade sem causa aparente, eu posso pensar no coito programado associado à inseminação intraútero, ou FIV, ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide.